lá, vamos que 20 questões. Ó, eu acho que a prova vem assim, claro, com um pouco mais pesadinha, um pouquinho só, mas botei um simulado bem para você ficar bem à vontade. Algumas dúvidas aí, né? Haverá, mas não tem problema não. Quero só ver. Ó, aí vem um texto e vem uma questão. Aí minha pergunta, pô, dá uma lida na questão primeiro, pelo amor de Deus, mano. Porque você já leu o texto com maldade no coração, entendeu? Envenenado. Ele, pô, olha lá, ó, o texto do jornal O Globo apresenta uma estrutura que pretende prioritariamente o quê? Então, vamos lá. Ele quer informar, convencer, ensinar, prever, né? A publicidade, né? Fazer publicidade. No Brasil, existem 8 milhões de pessoas que têm diabetes. E outros 162 milhões que podem não ter. Diabetes mata mais do que a AIDS. É uma doença tão grave que é a 4ª causa de morte no país. A Organização Mundial de Saúde calculou que até o ano de 2025, mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrerão com o diabetes. E boa parte deste número serão de brasileiros. No Brasil, a SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, criada pelos maiores especialistas em diabetologia do país, atua permanentemente no campo de prevenção e controle do diabetes. Preste atenção, o melhor remédio para combater o diabetes e suas causas é usar a cabeça. Para mudar este quadro, você precisa mudar os hábitos alimentares e o estilo de vida. Evite a obesidade e tenha uma atividade física regular. Faça sempre a coisa certa. Em caso de dúvidas, consulte um especialista. E nunca esqueça que evitar o diabetes é uma questão de bom senso. Praticar exercícios e ter uma alimentação saudável e equilibrada, esse é o melhor caminho para viver feliz, com ou sem diabetes. Lutar contra a obesidade previne o diabetes. Coma menos, caminhe mais. O texto do jornal o Globo apresenta uma estrutura que pretende prioritariamente o quê? E aí, é convencer? Eu achei que eu não teria Ah, primeiro, ó, beleza, o jornal. Mas mais do que isso, ele botou OMS, botou Sociedade Brasileira de Diabetes, ele informou... Mas preste atenção, vamos lá. Qual é a lógica? Ele usou os argumentos para defender a opinião dele? Não. Ele falou o seguinte, que no Brasil existem muitas pessoas com diabetes, mas existem outras que podem até não ter. Depende lá do comportamento delas. Aí ele veio falando de dados, falando que diabetes mata mais que AIDS, falando que até 2025, 300 e... Segundo a Organização Mundial, tipo, é um texto que fala da OMS, fala da SBD. Quando ele fala isso, ele ainda fala que é formado pelos maiores especialistas em diabetologia. Assim, ele não está tentando me convencer de nada. Até então, não. Aí, não, presta atenção. Ó. Toda uma sofrerão com diabetes. E boa parte desse número serão de brasileiros. No Brasil, essa entidade aí, né, criada pelos maiores especialistas em diabetologia do Brasil, atua permanentemente no campo da prevenção e controle do diabetes. Eles são o quê? Os caras são especialistas. Eu não estou falando que é um curioso falando que exercício físico e comida regulada. Eu não estou falando que um curioso falou isso, não. Eu estou falando que um especialista falou. Olha só, se você chega e pergunta para um professor de matemática se casa é substantivo concreto e abstrato, ele vai falar assim, porra, concreto? Ele é professor de matemática. Você pergunta para o Pedro Henrique, é professor de português, quem tem mais peso? Eu, na minha área, porque eu sou um especialista. Fala.
Não. Isso não. Mas ele fala prioritariamente. Não estou dizendo que dentro de uma exposição não possa haver uma argumentação. Não existe a proibição disso. Claro que vai existir uma mescla, né? Um mix. Aí ele fala assim, preste atenção. O melhor remédio para combater diabetes e suas causas é usar a cabeça. Para mudar este quadro, você precisa mudar os hábitos alimentares e o estilo de vida. Evite a obesidade e tenha atividade física. Faça sempre a coisa certa. Em caso de dúvidas, consulte um especialista. E nunca se esqueça de evitar... É uma questão de bom senso. Então, o que acontece? Quando ele fala... E boa parte desse número serão de brasileiros. No Brasil, SBD, criada pelos maiores especialistas, atua permanentemente no campo de prevenção e controle do diabetes. O que ele está fazendo? Ele está mostrando uma autoridade para te mostrar o que deve ser feito para evitar. Se ele não tivesse falado prevenção lá em cima... Você poderia falar que era uma opinião totalmente solta dele. Mas ele antes falou assim, ó, especialistas trabalham com prevenção e ele embaixo fala da prevenção. Tem uma ligação direta mesmo. Não tem como você falar que ele não vinculou. Entendeu? Se ele tivesse parado lá no... E boa parte do número de cenouros brasileiros, ponto. E falasse, preste atenção. Aí não, aí já mudaria muito isso. Ele não falou isso, ele falou depois da SBD, falou que eles são especialistas que trabalham na prevenção e controle do diabetes. Aí, na sequência, ele fala uma forma de você prevenir e uma forma de você controlar. Aí, no final, ele fala assim, com diabetes ou não, viver fazendo uma atividade física e comendo bem, pô, você vive melhor. Porque isso é dele. Isso é dele. Mas, porra, vinculado. Mas isso não é prioridade. Ele não quer. Ele quer te informar que diabetes está crescendo mesmo. E ele começou a usar dado. A especialista, SBD, enfim. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não é convencimento, é informar. O convencer seria o argumentativo. É claro que ficamos entre A e B. Mas é isso que vai acontecer na prova. Porra, por isso que a gente está treinando. Por isso que eu coloquei 4, 5 questões dessa merda ali e tal. Tem que treinar. Não tem essa, tem que treinar. Leia sobre isso, tem que ler, tem que treinar. Ensinar seria um texto didático. Prever seria um texto preditivo, horóscopo, sei lá, pode ser. Publicidade seria um publicitário, texto publicitário, enfim, né? Apelativo e tal. Então, gabarito letra A. E aí, todo mundo tirou 10 até agora? Quem gabaritou? Mas, vamos ver. 2. Bom, a 2 é maneira. O segundo, o assunto tratado ao longo do texto tem a função textual de quê? Discutir sobre os maus hábitos alimentares. Primeiro que, Pedro, ele falou dos maus hábitos. Falou. Mas, cara, ele falou assim, o assunto tratado ao longo do texto. Meu irmão, é o assunto principal. O mau hábito alimentar é algo vinculado no texto, mas, cara, não é o assunto central. Depois, apresentar o exímio trabalho que a SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, realiza permanentemente. É isso? Esse é o foco. Discorrer sobre os males causados pela falta de uma atividade física regular. Se você marca esta, tem que marcar a letra A. Elas se eliminam. São duas características que estão no texto, mas, que não são o foco. Provar que a AIDS é uma doença, na prática, menos perigosa do que se imagina. Esse é o foco, né? Tipo, olha, libera a AIDS, legal, o negócio é diabetes, hein? Pelo amor de Deus. Ele cita a AIDS. Por quê que ele cita a AIDS? Porque na nossa cabeça, quando alguém pergunta assim, aí, uma doença pica, fala aí. AIDS. Aí ele fala que diabetes supera. Caraca, e é tão pesada,
mata tanta gente que a gente não consegue nem imaginar. Agora tá vindo câncer também, que tá um absurdo, né? Então, assim... Mas quando você fala em AIDS, não dá uma sensação de, caraca, meu irmão, violenta? Aí tem aquela frase famosa, ninguém morre de AIDS. Né? Não é? A AIDS não mata em si. A AIDS não, você vai morrer de uma gripe. Né? Enfim. E advertir os leitores quanto à necessidade de se evitar o quê? O diabetes. É exatamente isso. Pô, letra E. Letra E. Galera, montar a questão de interpretação é puxado, mano. É difícil, eu montei um simulado. Então, assim, tentei pensar em deixar você com dúvida. Eu criei, exatamente isso. Todas as questões, todas inéditas. Vocês nunca viram isso em lugar nenhum, não existe isso. São minhas. 3. Lutar contra... Eu não peguei questão de FGV, não. Eu montei mesmo como se fosse uma prova. Exatamente, pensando nisso. Pô, montar a primeira questão foi o punk. Pra amarrar o texto. Eu poderia ter colocado só convencer e botado outra merda aí. Mas eu tive que modificar até o texto. Eu peguei o texto e adaptei. Dei uma mexida aqui, uma mexida pra lá. 3. Lutar contra a obesidade previne o diabetes. 2 pontos. Coma menos, caminhe mais. A expressão coma menos, caminhe mais em relação à estrutura anterior que antecede, os 2 pontos, tem valor de quê? Conclusão. Então eu posso trocar por logo. Ó, lutar contra a obesidade previne o diabetes. Logo, qual a conclusão que chego? Porra, coma menos e caminhe mais. É uma conclusão. Posso trocar esses 2 pontos por logo. Letra A. Letra A. 4. Os números... essa foi bacana. Porra, muito bacana. Você marcou o quê? A, né? D? A? E aí? Não é nenhuma das duas, parceiro. Vamos? Vamos lá. Os números apresentados, é muito maneiro, na moral. Nas 2 frases que formam o título, tem a função de... Ele está falando em relação a quê? Aos números. Que foram colocados lá. Aos números. Letra A. Apresentar na primeira frase, prioritariamente, o valor de fato. E na segunda fase, de hipótese. Aí o cara pega para marcar a letra A e fala assim, claro que é hipótese. Porque ele fala assim, ó, 162 que podem não ter. Não é isso não, filho. Interprete isso direitinho. Eles têm? Não. E podem continuar não? Se quiserem. Então, quando ele bota o número 162 milhões, ele está vinculado a uma hipótese? Nada disso. Isso é um fato. Ele está falando que 8 milhões tem e 162 não tem. E podem continuar não tendo. Pô, mas preste atenção no enunciado. Não, mas preste atenção no enunciado. Olha o enunciado. Os números apresentados. Ele fala que apresentar na primeira uma prioridade de um fato e na segunda uma hipótese. O número 162 milhões apresenta uma hipótese? Não é possibilidade. 162 milhões, isso é fato. Isso aí é um dado concreto. 162 milhões não tem. Hã? Sim, e não tem diabetes. Esse pode não ter, não é significa assim, ó, pode não ter, eu não sei se tem, se não tem, não é isso não. Eles não têm e se cuidarem da alimentação, da obesidade, eles continuam... Não é hipotético, é um... Pô, muito difícil a questão. Mas eu sabia que você ia marcar a letra A, mano. Pô, a letra A já vai na pressão, mano. É a letra E. Ela vem na pressão. Pô, a letra A vem A. Aí o cara vai, pô, passa pela A. Aí marca D. Né? Aí vamos lá, letra A, fora. Letra B, indicar que o número 8 milhões
deve ser entendido como número aproximado. Não tem nada de aproximado. É exato. Ele foi exato. Ele não falou acerca de... Falou 8 milhões. Acabou. Letra C. Indicar que mais 162 milhões de brasileiros podem estar com diabetes. Eles não estão. Pelo texto eu defino isso. É fato. Eles não têm diabetes. Pô, mas esse pode ter um animal. Quando eu vi o título desse texto, eu falei, porra, questão pica. Vindo aí, mano. Mas, cara, quando eu li o texto, só lendo o enunciado, dá maior sensação de... 162 ele não sabe, não examinou. Pode ter, pode não ter. Sei lá. Não tem essa possibilidade de raciocínio? Letra D. Indicar que, que a segunda frase implicita a maior probabilidade de se ter diabetes. Eles não têm. Não tem nada implícito de implicita a maior probabilidade de se ter diabetes. Ele não está indicando probabilidade de se ter diabetes. Ele não tem diabetes. 172 milhões, ele não tem. Não estão com diabetes. Eles não possuem isso. Mas pô, eles podem vir a ter. Sim. Mas não tem. Não está implícito que a maior parte vai vir. Não existe isso, não tem nada disso. Não no título, não no número. E na letra E, indicar que no Brasil o número de pessoas não diabéticas ainda é muito maior do que o de pessoas diabéticas. Olha o cuidado que eu tive. Eu botei o ainda. Porque pelo texto, ele diz que depende muito da gente. Se a gente não cuidar da saúde, esse quadro pode o quê? Mudar. Mas hoje, de 8 para 162, a diferença é muito maior. Realmente a letra E é a resposta. Foi? Pô, mas eu achei difícil. Essa foi. Letra E. Não, você não pode inferir, não. Está indicado. Indica que no Brasil, está lá escrito, 8 milhões tem e 162 milhões não tem. Mas esse podem não está vinculado a ter ou não ter diabetes. Eles não têm e podem continuar não tendo, desde que... E fecha a boca. É proposital mesmo. É proposital. Mas esse tipo de questão eu espero numa prova do nível superior. Maneira. Assim, essa foi caprichada. Eu já disse, o simulado não está pesadão. Mas há algumas questões aqui que você vai ficar, porra... Eu quero que você leia o que está escrito com a maior atenção do mundo. Principalmente o que está sendo perguntado. Vinculado a número e não ao pódio. Ele perguntou sobre o número. O que o número indica? 172 e 8. Pô, um é muito maior que o outro. Em relação a quê? Não diabéticos com diabéticos. Ponto final. É o que está escrito. A pergunta foi em relação ao número, pô. Se ele perguntasse em relação ao primeiro parágrafo, primeiro período, o que ele quer? Cuidado com o que está sendo perguntado. Questão 5. No Brasil existem 8 milhões de pessoas que têm diabetes. Alternativa em que a forma de reescrever esse trecho está em desacordo com a norma culta, qual é? Letra E? D de dado. Olha só, no Brasil haverá mais de 8 milhões, certo? No Brasil poderão existir, porque se fosse só o existir, seria existirão, ou seja, poderão existir. Na letra C, no Brasil haverão adquirido. Haverão adquirido. Qual o principal? Adquirir. Então, no Brasil, adquirirão diabetes, quem? Mais de 8 milhões de pessoas. No Brasil, mais de 8 milhões de pessoas adquirirão, ou seja, haverão adquirido. O auxiliar é que vai para o plural. Na letra D, no Brasil deverão haver, não.
deverá haver. Aí, nesse caso, deverá haver. Porque o haver é o principal. Sozinho ficaria no singular, pô, ele vem pro singular. Como eu botei o haver sozinho na letra E, dá maior vontade louca de marcar porque está no plural. Mas ele não tem o sentido de existir. Ele tem o sentido de se dar mal, dar-se. Ó, no Brasil, houveram-se mal, houveram-se mal, mais de 8 milhões. Eles se deram mal. Houveram-se mal, é porque você não usa. O que eu quis com essa questão? Porra, analise na marca, certinho, tudo. Porque se você for pelo impulso, tu marca tranquilamente. Houveram, pá! Na pressão. Não faça na pressão. Não faça. Desde dado. Hã? Sim, fazer mesmo a parte auxiliar, principal, como eu fiz aqui. Isso aqui é só uma revisão do que foi falado, por isso que eu não estou me aprofundando muito aqui no quadro em relação a isso. Mas a gente já falou disso. Né? Tiveram questões. Outra, 6. Diabetes mata mais do que a AIDS. Esse aqui é o quê? Comparativo, né? Mais do que o outro. Agora, é uma doença tão grave que é a 4ª causa de morte no país. Consecutiva. Por quê? Depois da palavra que, a gente falou, hein? Cabe o quê? Consequentemente. Já está intensificando a anterior, que, consequentemente, ela gritou tanto que ficou rouca. Ela riu tanto que se engasgou. Que, consequentemente, se engasgou. Quando couber o consequentemente após o quê? Pode apostar, é consecutiva. Foi? E onde existe consequência, existe causa. Normal, é a mesma ideia, tá? Beleza? Só que a causa acontece antes da consequência. Então você que falou causal, né? Você tem que pensar. Se isso é a causa, tu tá falando que é a 4ª causa de morte no país. Isso é a causa de ser uma doença grave. Não. É a consequência. Ela é tão grave e ela é hoje a 4ª maior lá do Brasil. Mas eu acho que você é uma doença tão grave. A qual é a 4ª? Aí não. Aí existem 2 orações, existe essa conjunção. Você pode botar o consequentemente, tem intensificação antes. Não é um pronome relativo. Não é um pronome relativo. Se ele é rápido demais, fora relativo. Ah, marca rápido, porque você olha um substantivo, aí começa rápido. É isso que vem. É a trolha que você toma, porrada, e nem sente. Sai da prova assim, ó. Caiu conjunção, caiu pronome relativo, você. Cara, caiu. Aí tu vai vem o gabarito, caralho, de 20 e 12. Porra, como é que você. Não entende nada, não entende. Aí você, pô, é mesmo, é consequentemente. Pô, questão bunda. Se você parar para analisar na moral. Se fizer na empolgação, não, de 20. E aí, caiu conjunção integral. Caiu. Aí depois, porra, aceitei 20, de 20, 12, 10, 11. Quantas? 4. É, doloroso. Tá rindo? Vai chorar. A Organização Mundial de Saúde calculou isso. Conjunção integrante. Gabarito. E aí? Todo mundo gabaritando? Porra, qual é, filho? Na moral, velho. Mas tá tranquilão. Tudo que a gente falou aí, pô. Simular no livro não tem que estar acima. Não, tá tranquilão, mano. Tá tranquilão. Se aqui no simulador eu errado, não é você. Tá bom, tá muito fácil. Tá bundão. Nem me esforcei pra preparar as questões de interpretação. Nem me esforcei. É. Acho que eu tô fazendo esse simulado pra ele sair daqui. Pra saber quando é o próximo. Aí, vou falar. Agora, pô, já era. Olha aqui, eu vou até falar. Começando 11 de janeiro. Aí, ó, 2016. Português completo. 18 aulas. Na verdade, isso aqui é um texto publicitário.
A moral, hein? Aí. A moral. Porra, esse curso é maneiraço. Me amarro. Eu me amarro mesmo, me amarro mesmo. Porque você percebe a evolução, mano. Cara. A galera, mano. Aí teve um aluno, né? Bom, olha que bacana. Eu dou esse curso já tem o quê? Faz uns 7 anos que eu dou esse curso. Claro que a gente vai atualizando e tal, mas, porra, 7 anos que eu dou esse curso, tranquilamente. Aí, no primeiro uma vez, um cara eu dando aula, eu falei assim, pô, aí, o carro quebrou. Aí eu falei assim, circulei carro. Carro é o quê? Pronome. Aí eu senti a pressão, falei, caralho. Não, mas ó, presta atenção. Aí eu falei, porra. Aí eu falei, tá bom, tranquilo. Aí eu fui e circulei o O. Me arrependi. E o O? Substantivo. Aí eu falei assim, porra. Das 20, ele acertou 18 no TRT. FCC. Depois de 18 horas. Tipo assim, cara, foi a maior conquista que eu tive na vida. Eu tive. Eu falei assim, meu irmão, cara, ele pulava. Porra! Eu com ele, mano. Falei, caralho, como é que tu acertou, mano? Eu falei, cara. Ele sabia na moral. Na moral. Porra, tem noção, mano. Ele olhava uma oração substantiva. Pô, na moral, mas funciona. Do zero. Mas o cara viveu o curso, mano. Ele fez, mano. Pô, na moral, é a maior publicidade que eu tenho dele. É a maior. 18. Tá lá no TRT já. 18. É técnico, né? É nível... Cara, meu irmão, o cara falou que era pronome, meu irmão. Porra, carro pronome. Eu falei, cara! A vontade que deu, cara! Aí depois eu pensei, foi melhor. Ele era puro. Aí, ó, botei na forma. E quando o cara já é podre, eu tenho que limpar, ó, é, não é? Aí depois botar na... Porra, muito trabalho. Você que sabe, aí fica... Ele não. Ó, coração aberto, vem. Fala. Assim mesmo, mano. Caralho, na moral, quando ele mandou 18, parceiro, de 20, eu olhei a prova. Não, eu olhei a prova antes de ele me falar o resultado. Aí eu olhei a prova e falei, pica. Eu falei, caraca, meu irmão. Eu pensando, porra, o Jorge tá fudido. Porque eu não tava acompanhando, na moral. Tava dando aula, ele tava seguindo, tirando dúvida pra caralho. Eu indiquei uma gramática pra ele, do Nilson. Meu irmão, ele zerou a porra da gramática. Fez todos os exercícios, todos. Todos. Um por um, todos. Aí pegava a gramática dele, eu tava todo rabiscado assim. Todos os exercícios. Aí eu falei assim, pô, tu fez ele 3 vezes. Porque, eu falei, caralho, tipo, bizarro, eu nunca vi isso. Eu falei, que isso? Eu tinha medo dele. Eu falei assim, caraca, bizarro, ele decorou as questões, mano. Eu falava assim, pô, o Nilson tem uma questão de crase, ele tem. Ela assim, ele falava, parada, tipo assim, era muito bizarro, um negócio mágico, né? Eu falei, cara, analfabeto. A letra dele era feia pra caraca, muito feia. Aí eu comprei um caderno de caligrafia pra ele, toma aí, tem redação, né? O cara tirou 8.2 na redação, uma porra dessa. Tipo, fica bizarro. O negócio foi fantástico. Dedicação 100%. 100%. Ele falou, só tenho uma chance na vida. Eu falei, valeu. Tenho que passar. Eu falei, caralho. Bizarro. Nem sei a história de vida dele. Mas passou. Ponto. Vamos lá. Aí, olha só. 7. Olha só que questão maneira, hein? Preste atenção. O melhor remédio era para estar sublinhado melhor, tá? Anula. Mentira. Tá bom, agora com o melhor você marca o quê? Olha. Ó, melhor, aí na outra, eficiente, tá? Letra A, eficiente. Na outra, pior. Na outra, menor. Na outra, horrível. Na outra, maior. Não, letra A é eficiente. Vamos lá, vai. O mesmo não se pode dizer, hein? Vamos lá. Eu preparei essa questão na moral, pra vocês. Pô.
Aí o cara fala assim, mas gramática não tem como complicar muito. Porra, faz aí na moral. O A e o E é fácil de eliminar aí da gradação. Na letra F, C, certo? Que não quer gradação de superioridade. Não quer. Tá. Eu achei a letra C, a C. Porque C. o pior, apesar de ser pior, ele quer dizer que Pior, né? é o máximo de merda. Então ele é de superioridade. É. E o horrível também é o máximo de merda, apesar de ser pior. Presta atenção não, mas ele quer que não seja... Você marcou o quê? Menor? C? Não, olha só. Quando você fala em grau do adjetivo, existe o grau normal, exemplo, Milena é linda, normal. Quando você muda a intensidade dele, ele deixa de ser grau normal. Aí ele pode ser superlativo, pode ser comparativo, pode ser de superioridade, pode ser de inferioridade, tá? Então quando você fala assim, o goleiro, presta atenção, é mais frangueiro do que o outro. Isso é o quê? Foda, né? Porque você ser mais frangueiro é bom ou ruim? Ruim, mas isso é o quê? Superioridade. Vale a palavra. Então, a intensidade. Você está falando que os dois são frangueiros. Só que um é mais. Os dois são ruins. Só que um é mais. Em vez de você falar mais mal, você fala que ele é o quê? Pior. Mas é o mais mal. Então é superioridade. Quando você fala mais grande, quando você fala mais bom, você fala o quê? Melhor. Quando você fala... E você vai jogando. Aí vamos ver. Qual que não está com uma intensidade? Horrível. É horrível. É D. Agora, mas dá uma vontade de falar do pior, de falar... Porque, porra, o cara é superioridade. Quando eu olho o pior, ele, porra... Se ele for muito horrível, é muito horrível. Ou horrível. Horrível é uma característica, pô. Mas se você fala muito horrível, já muda. Sai do grau normal. Sai do grau normal. Aí ele pode ser um grau... Esse grau muito horrível seria superlativo, absoluto analítico. Muito horrível. Porque tem duas palavrinhas aí. Mais menos. A questão é de mais e menos. Se você falar assim, ela é menos gorda do que a menina, do que a outra. Ela é menos gorda do que a mãe. Ela é menos... Não, melhor. Ela é menos chata do que a mãe. Não parece que é melhor? Mas é inferioridade. Tá menos, pô. As duas são o quê? Chatas, mas uma é menos. A palavra. Não é a ideia, se você for interpretar trolha. Só que todo mundo interpreta, parceiro. Porque aí olha um pior e fala superioridade. Pior? Superioridade. Ele é o mais pior. Né? Não é isso? A gente não fala isso? É isso. É o cara menos pior. Né? Enfim, é isso. Mas essa é a intensidade positiva. Pra cima. Qual gabarito? D. Tá vendo como é que é a prova? Ela vem assim, bonitinha. Você sente que tá tirando onda, mas ela tá puxando o teu tapete. E vai puxar. Eu tô pegando assunto basicão, tipo, porra, tô mostrando a você que grau de adjetivo dado em português básico cai. Só que cai de forma... Ele te induz a marcar outra. Esse é o problema, não é a matéria em si. Ele vai te induzindo, ele vai... joga. Pronome relativo, marca pronome relativo. Aí, porra, é conjunção consecutiva. Puta que pariu. Vamos lá. Ih, rapaz, tá acabando o tempo. ONU e OMS divergem sobre o alcance da epidemia de gripe. Caramba, hein? Divergem. Londres e Genebra, ao ser nomeado ontem na Organização das Nações Unidas, ONU, coordenador de esforços globais para fazer frente à ameaça representada pela gripe de aves,
O médico David Nabarro disse que a resposta mundial ao vírus determinará se a próxima epidemia de gripe humana matará 5 milhões ou 150 milhões de pessoas. Esse cara aí. Poucas horas depois, no entanto, a Organização Mundial de Saúde, OMS, repreendeu o médico e fez uma estimativa mais modesta do alcance da doença. Uma epidemia de gripe humana derivada da gripe aviária, que se desenrola hoje na Ásia, mataria de 2 a 7,4 milhões de pessoas. Houve uma divergência, ele falou de 5 a 150, ele foi um pouco, né, avantajado. Então você percebe uma relação entre os dois parágrafos, uma relação de quê? Entre o primeiro e o segundo, de contradição, de oposição, marcada por que palavrinha? No entanto, né? Nessa expressão, no entanto, vocês têm que buscar isso. Mas eu já sabia que haveria uma oposição no texto. Logo no enunciado ele falou que há uma divergência. Então ele vai falar uma opinião e outra opinião. De fato. Então você tem que buscar isso. Aí beleza. A estimativa máxima de Nabarro seria 3 vezes maior do que o total de mortes registrado pela pandemia da gripe mais letal de todos os tempos, a espanhola, que estima-se teria matado cerca de 50 milhões de pessoas em 1918 e 1919. Nabarro foi repreendido publicamente pelo OMS. Isso é muito bacana, hein? A questão que eu fiz também. Marcou o que na 1? Olha só, eu fiquei na B. Aí eu achei o seguinte, Certeza que é a OMS não quis suavizar. Ela foi taxativa e passar, não sei o que é. Então aí, não está de acordo com as ideias contidas no texto. Não está de acordo, ou seja, não tem, né, uma harmonia com o texto. Não é possível inferir alguma coisa desse tipo. Vamos ver. O médico David Nabarro representa a ONU no que tange aos esforços globais de contenção de gripe. Isso aí. Ele representa mesmo. Ele foi inclusive nomeado. O cara, né, o cara é picão. Como representante da ONU, o médico David Nabarro contradisse a informação prestada pela OMS. Perfeito, foi ao contrário. Ele disse e ela contradisse. É B de bola gabarito. Letra C. Nabarro, segundo a OMS, fez estimativas bem mais alarmantes do que a realidade. Segundo a OMS. Beleza, tá perfeita, porque é a OMS que disse. Não é o autor e tal, não é isso não. Houve uma repreensão pública por parte da OMS. Foi a última frase do texto. Está lá escrito. Nabarro foi repreendido publicamente pela OMS. Porra, tá aí. E a OMS agiu rapidamente no sentido de suavizar uma expectativa negativa. Poucas horas depois, no entanto, a OMS repreendeu o médico e fez uma estimativa mais modesta. Do alcance da doença. Não sei, mas eu achei que ela. Não que a OMS estava com o suavizar, mas quem está informando que interrompe todo e botou essa palavra para dizer que era uma modéstia. Não. Pô, mas segundo o texto, com essa palavra modesta, que foi inserida pelo autor que seja, pelo texto, eu posso dizer que suavizou, com certeza. Por quê? Pô, de 150 para 7, pô, o impacto. O maluco fala assim, ó, de 5 ou 150 milhões, depende de vocês. A resposta, pô, imagina. Aí vem um cara, caralho, vai matar todo mundo. Essa coisa de zika agora. Né, esse mosquito escroto da dengue. Pô, não tá escrota a parada? Mas e aí, tu sabe a real? Não sei. Aí vem um cara e suaviza. Não, não é bem assim. Porra e tal. Mas do jeito que mostra, parece que é uma coisa absurda. Realmente você fala que mataram 150 milhões. Aí depois vem um cara e fala assim, não, mas presta atenção. Porra, dá uma... Automaticamente. Tá falando de morte. Tá falando de... Suaviza. Eu tenho... Mas tem que marcar B de bola. Mesmo com dúvida. 2 para 100 não é suavizar,
Não, Coisa totalmente. não, mas de 100 para 2, Então, totalmente divergente, né? Só avisar, não é 10, são 8, não, 7. totalmente divergente, totalmente, na minha cabeça seria, não matou ninguém. Isso é totalmente. Isso é totalmente. Cara, não matou ninguém. Isso aí é uma oposição drástica. Agora, de muito para pouco, é uma oposição de suavidade em relação à morte. Cara, não, pô. O cara chega, caiu o prédio daquele prédio ali da 13 de maio. Lembra? Tava lá no dia, lá dando aula. Aí caiu o prédio. Aí eu falei, cara, tremeu a rua, todo mundo tremeu. Aí chegou um cara e falou assim, caraca, todo mundo que estava no prédio morreu. Quando ele falou isso, qual a impressão que você tem? Que o prédio estava o quê? Pra caralho, bombando. Era 7 horas da noite, o prédio era comercial, havia 20 e poucas pessoas. Todas morreram. Beleza. O cara que deu essa notícia depois, ele fez o quê? Suavizou. Cara, todo mundo, quando você fala assim, todo mundo daquele prédio que estava na... Todo mundo morreu. Várias pessoas. Cara, eu sei, 27 é muito ou pouco. Cara, perto de um prédio comercial de, sei lá, 25 andares, realmente é pouco demais. É quase nada. Mas ele suavizou. Ele veio dando a real. É um pânico, né? Hã? E amenizar, suavizar, isso mesmo. Pra dar uma... Tipo, calma aí, mano. Amenizar, pode ser. Mas de qualquer forma, a B de bola tem que ser resposta. No dia da sua prova, tá? Não tem como. Isso aí não. B de bola. 9. Ah, 9, pô. Qual letra? B. 10. No fluxo textual, adoro isso. No fluxo textual aparece epidemia e depois pandemia. Ah, 9, pô, posição de 10 ou no entanto, né? O segundo parágrafo em relação ao primeiro, oposição, aí bota aí no entanto, beleza? Aí depois, no fluxo textual aparece epidemia e depois pandemia. Pelo contexto, pode-se inferir que epidemia e pandemia são termos sinônimos. Não, pelo texto é o cacete. Não, tá não. Explica. Ele fala que foi aquilo que aconteceu de forma absurda, que é chamado da gripe, lá, da gripe espanhola. Né? Se você for ver as outras, você acha tudo como se fosse definições técnicas que ele não diz. Ele diz pandemia municipal, pandemia nacional. Tudo bem. Mas Não tá. Pandemia e epidemia amplamente disseminada. Não tá. Claro que é. Claro que é, cara. Olha só, estimativa de Navarro, presta atenção, seria 3 vezes maior do que o total de mortes registrado pela pandemia da gripe mais letal de todos os tempos, a espanhola, que estima-se teria matado 50 milhões de pessoas. Ou seja, ele fala que a outra pode matar de 2 a 7,4. Isso seria uma epidemia. Quando a coisa fica descontrolada, que foi a maior da história, 50 milhões, essa foi a maior. E ele chamou, em vez de epidemia, ele chamou de quê? Pandemia, ou seja, epidemia e pandemia. Pandemia é uma epidemia muito grande. É uma epidemia ampla, é uma epidemia amplamente disseminada. É isso. Essa é a ideia. Você tem como ver pelo texto que a pandemia é uma epidemia grande. Porque ele chamou de epidemia 2 a 7,4 e de pandemia de 50. Eu te dei ferramenta para isso. Agora, eu não te dei ferramenta para você marcar que epidemia e pandemia são sinônimos. Não. Porque se fossem sinônimos, eu não faria uma diferença em números tão grande. De 7, que é o máximo da epidemia lá que eu coloquei no texto, e para 50. Professor, mas eu não concordo, porque nenhuma hora fala que é nacional. Eu sei Não. A epidemia é antônimo de pandemia. Não. Pandemia é epidemia amplamente disseminada. Essa é melhor. Agora, epidemia é municipal, pandemia é nacional. Não. Não tá isso. É ser. Pandemia é o resultado de toda epidemia. Toda epidemia vira pandemia. Não.
é uma epidemia muito grande. É uma epidemia disseminada. De 7 para 50 é uma coisa muito grande. Eu quero que você entenda o seguinte, cara. Com os elementos do texto, o que você, no máximo, pode afirmar sem se comprometer muito é a C. Porque se você falar que epidemia e pandemia são sinônimos, eu não posso falar em números. Chamar uma de 7, de epidemia e uma de 50 milhões de pandemia. Eu não posso falar em números, pô. Que aí eu percebo a diferença absurda em números. Uma é muito maior que a outra. É uma epidemia muito grande. Ah, tá, isso contando com o texto. Ah, mas e o conhecimento de vida? Pouco me interessa. Porque o conhecimento de vida pandemia é uma epidemia disseminada, amplamente disseminada. É isso. Mas eu não sei. Beleza, mas no texto eu posso permitir. Eu permito isso. Agora, tá, fiquei entre A e C. É foda de você marcar que são sinônimas. Para ser sinônimo, cara, é igual. Sinônimo. É igual, pô. Pandemia dá sentido de uma coisa muito maior. Essa é a ideia. Gabarito C. Não, eu concordo contigo. Haverá isso na sua prova. Aí você faz o quê? Entra com recurso. Aí, pode entrar com recurso agora. Entra com recurso. Aí não. Aí ele entra com recurso, quem julga? Eu. Eu vou falar o quê? Não. Aí você correu, Maria. Vou pra justiça. Aí tu olha, o advogado vai te cobrar 10 mil. Você fala, pô, 10 mil reais? Ah, não vale a pena não. Claro, se você ficar por uma, vale. Mas é difícil. O Brasil é fogo, mano. Na moral. 11. Nabarro foi repreendido pelo OMS. Ou seja, na voz ativa ficaria a OMS repreendeu. Passado. Publicamente. Gabarito. B. Questão 12. Essa foi só para preencher a tabela, tá? Só para falar assim, porra, acertei na moral. Essa eu acertei. Errou? Porra, por quê? Cara, a voz passiva é foda. Mas o que você fez aí? O que você marcou? Pô, mas aí muda o tempo. Olha o tempo do verbo. Ele foi repreendido. Se falasse assim, Nabarro é repreendido, tudo bem. Mas ele foi repreendido. Ele foi. Então, a OMS repreendeu. O teu problema agora não é mais voz passiva. É tempo. Mas eu comprei as aulas. Beleza. Principalmente aquelas de verbos. Começa por elas. Verbo parte 1, verbo parte 2, verbo para iniciante. São 3 aulas só de verbo. 12. A frase. Essa é maneira, hein? Puta merda. Pô, tu marcou o quê? Falou que tava tranquilo, Pedrão. Porra. Porra. É a questão que você fala assim, deu merda. Vou pra matemática. Não é? Que ali é o campo exato, porra. Vou fazer conta e vou chegar ao 2. Pronto, aí, ó. Porra, olha só. O emprego do termo hoje se justifica com base na aplicação dos recursos coesivos, pela mesma razão que o termo destacado na seguinte frase. Olha só. Anáfora, catáfora, exófora, endófora. Falei disso. O que é endófora? É quando você faz um apontamento para dentro do texto. E você consegue o significado. Mas quando você depende de uma informação que está fora do texto, isso é exófora. Lá, na questão, está assim. Uma epidemia de gripe humana, derivada da gripe aviária, que se desenrola hoje na Ásia, mataria ela lá. Minha pergunta, esse hoje, que dia é? Alguém sabe? Está no texto? Então é uma informação que você tem que buscar o quê? Fora do texto. O nome disso é exófora ou deítico. C. Porque a D, você tem agora, aí explicita, 9/11/2014. Não, eu falei D não, falei D. Porra, tu falou D. Porra. Ó, professor e aluno.
debateram a questão, mas só este ficou sem entender, o aluno. Essa folha, essa folha. Daqui eu não sairei. Porra, local onde foi produzido o texto. Porra, daqui eu não sairei. Não sei. Não sei, não faço ideia. É deítico, né? É deítico. Ó, deítico. Esse tipo de pergunta você não tem nem identificação até. Essa aí foi a interpretação que foi difícil. Mas vai acontecer na prova. Mas vai acontecer na prova. Se ele só sublinhou elementos que fazem referência, você tem que se virar. O que é coesão? É união, junção. Os elementos de coesão normalmente apontam para alguns lugares. Aí você tem os pronomes, você tem a coesão referencial pronominal, por pronome, coesão referencial lexical, coesão referencial por elipse, de interpretação. Aula de segunda de interpretação. Tem que ser, tá no online também. Compra essa parada no online. Porque você tem interpretação de texto, claro que a interpretação que eu estou dando é começando do zero. Aquela, pô, mas começando do zero, parceiro, tem que começar do zero, mané. Mas você quer interpretar? Dá não. Aí vem, ó. C de casa, número 12. C de casa. Ih, já passei da hora. 13. A gente vai rápido agora. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado funciona como paciente no termo anterior e não agente. Pô. Tenta. Qual o gabarito? É pesada, não é fácil não. B? D? B de bola? Não. Letra A. Coordenador de esforços globais. Os esforços globais são o quê? São coordenados. Isso é paciente, isso é complemento nominal. Agora o outro. Nabarro foi repreendido pela OMS. Esse termo é agente. Só que é um agente da passiva, mas é agente. Epidemia de gripe. A gripe que causa epidemia. Agente. Estimativa máxima de Nabarro. Ele que estima. Ele quer termo agente. Porque, por exemplo, se você ficar preso a substantivo concreto, você exclui a possibilidade de agente da passiva, sujeito. Ele comprou o carro. Se ele sublinhar o ele, é agente. Porque na voz ativa o sujeito e o agente são os mesmos. Então aí você conhece. Ou ele fala agente. Ele não falou adjunto adnominal, complemento nominal. Claro que 90% de chance de cair isso. Mas eu fiz de sacanagem mesmo. Tá? Letra A. Registrado pela pandemia, a pandemia registrou. Tá? Agente. Poucas horas depois, a palavra desse segmento do texto, que mostra uma opinião do autor. Poucas horas depois, no entanto, a OMS repreendeu o médico e fez uma estimativa mais modesta do alcance da doença. Letra C, uma opinião do autor, ou seja, um modalizador. Pode cair assim também. Ele pode falar o termo modalizador, a palavra modalizadora. Tá? 15. A forma verbal mataria. Ó, mataria. Ele acabou. Quem me perguntou? Foi você que me perguntou? Alguém perguntou que. Pô, quase. Ah, você. Então, mataria é futuro do pretérito. Futuro do pretérito não é fato. Ele está no indicativo, mas é hipótese. Então vem a letra A. Uma maneira educada de dialogar com o próximo. Cara, o futuro do pretérito pode ser usado sim nessa forma. Eu posso falar, Pedro, eu poderia te perguntar uma coisa? Pedro, você poderia me ajudar? Isso é normal, só que não é o caso. Na letra B, fato. Fora. Não é fato. Na letra C, uma possibilidade a ser considerada. Provavelmente. Se eu precisar voltar ao texto, eu volto. Mas por enquanto é a boa. Letra D, um fato futuro. Fora. Uma referência a uma possível dúvida do autor. Quem marcou? Vamos lá. No segundo parágrafo. Então vamos lá. Poucas horas depois, o OMS fez uma estimativa mais modesta do alcance da doença. Uma epidemia de gripe humana derivada da gripe vera que se desenrola hoje mataria de 2 milhões a 7,4 milhões de pessoas. Ele fala de uma possibilidade, como é que é? Uma referência a uma possível dúvida do autor.
É do David, pô. O David que falou de 5 a 150 milhões, pô. É do autor? Não. Então não é do autor. Pode até ser uma possibilidade de uma dúvida. Legal. Mas não é do autor. Você mata de cara que não é do autor. Ponto final. O autor não está com dúvida. Não é ele. Ele não mencionou nada. Quem mencionou ou foi o David, que é um especialista, ou foi a OMS. Então, letra C. Sutil a diferença. Ficou em duas, pô, e aí? Tem que se virar. 16. A concordância verbal e nominal estão de acordo com a norma padrão em houveram implicações, certo ou errado? Propostas, o mais adequadas possíveis, fora. Tem que concordar com o. Esse possíveis tem que concordar com o. Eu poderia colocar as mais adequadas possíveis. Ou o mais adequadas possível. Faça uma setinha do o até possível. E propostas foram apresentadas também, tá? Na letra B. Foram apresentadas. Quaisquer deslizes perante o consumidor, quaisquer, nessa área, quaisquer deslizes, provocam. É necessário paciência para poderem os trabalhadores conseguirem. Para poder conseguir. E letra E, que é a resposta, a ação social, um dos temas mais discutidos. A ação social faz os interessados repensarem a política fiscal. Depois eu quero o resultado. 17. Assinar a frase em que o acento indicativo de crase foi mal empregado. Muito fácil e muito difícil ao mesmo tempo. Qual letra? C. Simples. O visitar pede preposição? Não. Quem visita alguma coisa. VTD. Tem artigo. No caso do mesmo que o verbo seja presentivo direto, você não pode usar uma... Preposição? Objeto direto preposicionado? Não, não em crase. Não. Crase não. Sim, então, não é crase. É artigo. Então, ó, volto de ou volto da? Volto da. Tem crase? Não. Tem artigo. E a preposição é exigida pelo verbo anterior, que no caso não pede. Quem visita alguma coisa. Por isso que não tem crase. Ele não pede preposição, como é que vai ter artigo? Como é que vai ter crase? Só tem artigo. Realmente eu botei justo... É muito boa. Porque eu volto da Recife de sua infância. A galera esquece o verbo. Totalmente. É isso que eu acredito nisso na prova. Tipo, uma pegadinha de crase assim, tipo... Não é absurdo, é prova. A FGV já cobrou... Olha só, estatisticamente, a FGV já cobrou pelo menos umas 30 vezes. Tranquilamente. Com o visitar. Tipo, caralho, Pedro, não é possível. Eu fiz questão pra caralho. Pô, mas tem muita questão que você não fez, meu. Pô, quando fala assim, acabei. Toma mais 1000. Porra, quanto tempo que tem, cara? Muita coisa. Então, visitei, conheci. Ó, conheci também. Conheci escroto. Aquela bata, conheci a Recife, né? Cara, volta de. Quem conhece alguma coisa, cara. É VTD. Impede, pô. É violento. Eu acho mais difícil do que o... Eu acho mais difícil o cara não cair nessa. É muito difícil, mano. O cara cai, todo mundo cai. Que eu volto da. Ainda bota assim, se fosse só Recife, volto D. Mas ele botou Recife da infância. O cara fica aquela coisa decorada. Veio particularizado. Porra, é A. Trolha. Velocidade 5. A frase em que a concordância verbal respeita. Não basta. Para entendermos o século XX, não basta. Referências, não. Referências não bastam. Foi herdado do passado muitos traços. Não. Muitos traços foram herdados. Quanto mais separados os saberes, mais se fortalecerá, com toda certeza, aqueles se fortalecerão. Colocam-se em questão, neste século, aspectos importantes. Perfeito. Quem coloca alguma coisa. Verbo transitivo direto. Este ser, pronome apassivador. Então, o cara que seria objeto direto, aspectos importantes, vira sujeito.
Está no plural, colocam-se. Perfeita. E decorre do bem-estar vários dos problemas. Não. Decorrem. Então, 18 dei de dado. 19. Assinale a frase em que meio funciona como advérbio. Letra C. Para ser advérbio, tem que estar ligado a adjetivo, a verbo ou advérbio. Então, letra A, só quero meio quilo, o meio está ligado àquilo que é substantivo. Na letra B, parou no meio, meio da rua. Perceba a presença do artigo antes da palavra meio. E está ligada a da rua, né? No meio da rua, no meio de. Mas esse meio é substantivo. É escroto, porque tem o da rua. É meio punk. Letra C, achei o meio triste. Pô, não tem como discutir, é C. Comprou 1,5 metro. 1,5 metro. Numeral. Descobri o meio de acertar. Substantivo. Gabarito. C. 20. Para fechar. Será preciso muito trabalho e investimento. Uma outra forma de escrever essa mesma frase que produz erro gramatical. Erro. Qual letra? Letra B de bola. Letra A, precisar-se-á. Quem precisa, precisa de. Verbo transitivo indireto. Então, esse se é pis. Com pis, o verbo fica sempre no singular. Partícula que indetermina o sujeito. Ah, mas ele botou em mesóclise. Caguei. Letra B de bola e botou no plural. Com verbo transitivo indireto, com verbo transitivo indireto, esse ser é pis. Então, não importa isso aqui. O verbo fica no singular. Sempre. Sempre no singular. Necessita-se de salas. Não é necessitam-se, necessita-se. Investimento será preciso. Mesóclise é legal. Muito trabalho será preciso, além de muito investimento, e será preciso investimento, além de muito trabalho. Então, gabarito, letra B de bola. Vamos lá. Acertou 20. 19. 18. 17. 16. Estou vendo, ó. 15. 14. 15. 14. 13. 12. Foi 12? 10. 11. 11. 10. Viu? Aí fala assim, pô, mas um simuladinho bunda.